O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 12 votos a 8, mais uma suspensão do mandato do deputado federal Daniel Silveira. O parecer, de autoria do deputado federal Fernando Rodolfo, pede 6 meses de afastamento do parlamentar. A decisão ainda precisa passar pelo plenário da Câmara, que dará a palavra final sobre o afastamento. A defesa de Silveira informou que abrirá mão do recurso. O parlamentar responde por um vídeo com críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em depoimento ao colegiado, Silveira disse ter se excedido e pediu desculpas. Porém, afirmou que os ministros do Supremo são completamente parciais e atuam como vítimas, acusadores e julgadores. Fiuza. Olha, parece ser aquilo que a gente achava desde o início que seria talvez compatível, né, com o ato dele. Um julgamento interno da instituição e uma penalidade interna na instituição. O problema, Vitor, é que este conselho está inserido numa instituição chamada Câmara dos Deputados, que entregou a cabeça desse parlamentar ao Supremo Tribunal Federal, numa prisão que eminentes juristas consideram ilegal. Considero inconstitucional, uma alegação sob o escopo da Lei de Segurança Nacional, que todos eles dizem, né, na sua demagogia, demagogia supostamente progressista, né, que somos contra a ditadura e tal, e vamos aqui em cima do deputado que seria o representante deste segmento político nacional que flerta com a ditadura. Eles usam um instrumento ditatorial, uma excrescência, para prendê-lo. E o que acontece? No ato de ofício, né, um ministro, Alexandre de Moraes, decretou isoladamente essa prisão, criando o flagrante eterno com aquele vídeo, né, que ele resolveu tipificar como flagrante, que está no YouTube, né? Está tudo em flagrante, então, agora. E o que acontece? A Câmara vai lá e sanciona esta prisão. Eu nunca vi um ato tão covarde de parlamentares, que, em geral, são o oxigênio da democracia, são a conexão direta com seus representantes, com o povo. Também não tem o peso da execução orçamentária do Poder Executivo, né? Eles têm digamos, essa leveza, essa fluência, essa representatividade para não deixar justamente, né, que a lei, né, deixe de proteger o cidadão, os direitos do cidadão, a representação democrática do cidadão. E eles jogaram tudo isso para o alto. Jogaram tudo isso para o alto, entregaram a cabeça do parlamentar que está preso. Que está preso, é um refém, né? Continua preso sem uma sustentação reconhecível, né? Dentro do que lhe reservaria, lhe reserva, né, as imunidades, especialmente para expressão de opinião, que foi o que ele fez, uma péssima expressão, aliás. E nós estamos, então, vendo agora, finalmente, a punição que seria da dimensão do que ele cometeu e até, na sequência disso, poderia sobrevir um processo, né, um processo judicial. Ele poderia vir a ser condenado por isso, mas não, nós invertemos completamente, né, esse processo. Eu volto a dizer, são flertes com o autoritarismo, né? Então, nós temos agora esta decisão, parece ser uma decisão razoável, a defesa não recorreu, mas eu pergunto, e o que se faz com a outra decisão? O que se faz com a tentativa, aparentemente, como é que eu vou dizer, voluntariosa, né? Foi um ato voluntarioso, né? Voluntarista, você decretar a prisão de alguém. E a Câmara foi lá e sancionou. Isso vai ficar assim? De novo, né? É chato ter que se dirigir assim aos eminentes parlamentares, mas isso vai ficar assim? Os senhores vão dormir com um barulho desse? Os senhores sabem que isso pode acontecer com qualquer um de vocês, com o direito criativo que nós estamos vendo ser exercido no Brasil? Ou alguém falou algo que algum ministro não gostou, flagrante eterno no YouTube, prisão. Como é que fica?
Vocês estão tranquilos com isso? É a pergunta que eu deixo. Ana. Acho que o Fiuza resumiu muito bem isso, né? Mais uma vez, aí, se a gente for linkar esse caso com o que aconteceu hoje, a gente também vai continuar defendendo o Estado democrático de direito, o processo legal, o due process, o caminho legal. Não adianta a gente achar bonito, né? Como muitos da oposição aí acharam bonito essa prisão do deputado Daniel Silveira, mas pode acontecer com absolutamente qualquer um de qualquer espectro político aí, de qualquer onde quer que eles estejam no espectro político ideológico no cenário brasileiro, porque a porta foi aberta, a porta foi escancarada e nada foi feito para combater isso. Existe em democracias saudáveis, e nós temos isso, exatamente o sistema de freios e contrapesos, e a gente precisa sempre colocar isso em xeque. Ele existe para ser checado e exatamente parar processos autoritários. No caso da Câmara, a Câmara, infelizmente, aí, se ajoelhou perante o autoritarismo do STF. Esperamos que agora, nesse caso, por exemplo, de hoje, esse sistema de freios e contrapesos, ele funcione. E a gente tem que ficar em eterna vigilância. Não tem jeito. O Fiuza resumiu muito bem o caso do deputado Daniel Silveira. Agora, do jeito que as coisas andam, Vitor, eu acho que não vai ser muito difícil a gente ver novos casos assim. Enquanto o nosso Senado não tiver a coragem suficiente de tocar um processo de impeachment de um dos ministros tiranetes ali do Supremo Tribunal Federal, que no caso aí parece que o que tem essa coroa hoje é o ministro Alexandre de Moraes, a gente vai assistir esses rompantes inconstitucionais, né? Essa entrada em outras esferas institucionais sem a gente poder fazer nada. Então, a nossa casa do povo, as duas casas legislativas, a que tem que tomar conta disso é o Senado, e a gente tem que continuar fazendo pressão, não por causa de Daniel Silveira ou por causa do Roberto Dias ou A ou B, mas porque nós temos um sistema de freios e contrapesos que precisa nos proteger exatamente de atos autoritários como esse.